estudante, tudo bem? Bem-vindo à terceira aula do curso preparatório de Biologia para o Enem do Essência Educacional. Para essa aula, que é sobre preservação ambiental, é essencial que você tenha assistido a segunda aula sobre poluição ambiental. Tudo bem? Então vamos lá. Sabendo da importância dos recursos naturais para a nossa sobrevivência e também para a manutenção dos ecossistemas naturais de todo o planeta, nós iremos estudar um pouquinho algumas técnicas que são utilizadas em diferentes áreas para preservar esses recursos ou pelo menos para impactar o mínimo possível de maneira negativa o meio ambiente. Então, vamos lá, nós vamos discutir algumas técnicas usadas, por exemplo, na agricultura. Falaremos também sobre os tipos de energia que são mais adequadas, que impactam e poluem menos, as energias limpas e de preferência renováveis, além de outras coisas que nós podemos chamar de até atitudes conscientes e atitudes responsáveis que prezam pela qualidade do meio ambiente. Então, seguinte então, pessoal, alguns assuntos específicos que eu irei abordar nessa aula. Primeiramente, algumas técnicas utilizadas na agricultura, técnicas de plantio, como por exemplo as curvas de nível, rotação de culturas e terraceamento. Tudo bem? Vamos discutir também a importância da manutenção da cobertura natural dos solos e do reflorestamento, além de alguns tipos de obtenção de energia que são considerados limpos, porém podem ter outros impactos na natureza. E por último, mas não menos importante, escolhas sustentáveis, isso é, como é que no nosso dia a dia a gente pode optar por determinadas coisas que trazem benefícios para o meio ambiente. Então, primeiro nas técnicas de plantio. O terraceamento, como vocês podem ver nessa imagem, é uma técnica bastante utilizada em terrenos íngremes. Os terraços formam como se fossem degraus de uma escada e isso vai evitar a erosão do solo, porque ele vai parando o impacto das chuvas, por exemplo, e dos ventos também, tá? É o mesmo objetivo das curvas de nível. Eles deixam espaços, e também terrenos inclinados para evitar com que se formem enxurradas que vão carregando as partículas do solo e causando uma erosão extremamente ruim, ok? E também a gente tem a rotação de culturas. A rotação de culturas é quando em um mesmo terreno o agricultor, ou o responsável por aquele local, ele vai revezando os tipos de planta que ele coloca naquele local. Então, ao invés de deixar por um longo período de tempo o mesmo vegetal, isso é, fazer uma monocultura, ele vai rotacionar a cultura, ele vai dividir em regiões separadas, ou até mesmo o mesmo local, mas depois de um determinado período, ele não vai plantar o mesmo vegetal, ele vai escolher outro para colocar naquele local. A técnica da rotação de culturas vai impedir com que os nutrientes do solo se esgotem de maneira rápida. Então, o solo é preservado a longo prazo. É muito comum intercalar plantas leguminosas e plantas não leguminosas para, por exemplo, manter a quantidade de nitrogênio no solo adequada. Outro fator extremamente importante para preservar a qualidade do solo é a manutenção de uma cobertura natural, ou seja, a presença de vegetação naquele local, de preferência natural. Se houve a retirada de vegetação, o ideal é reflorestar. Por que a importância da presença da vegetação no solo? Ele vai diminuir a erosão que pode acontecer devido às chuvas, reduzindo o impacto da água que cai no solo, E além disso, vai aumentar a capacidade de absorção de água. A água vai ser absorvida de maneira lenta e daí não vão se formar enxurradas, os nutrientes não vão ser carregados para longe, nem outras partículas do solo. Em termos de energia, o ideal é a gente preferir energias que sejam limpas, ou seja, que na sua produção não sejam liberados resíduos poluentes que possam contaminar o ambiente. Exemplos de energias que podem ser consideradas limpas: a energia que vem do sol, a energia solar, a energia que vem dos ventos, chamada de energia eólica, e no Brasil a gente utiliza muito a energia que vem da movimentação da água, Nós temos várias usinas hidrelétricas e apesar de ser um tipo de energia limpa e também renovável, não podemos nos esquecer que ela tem outros impactos negativos no meio ambiente, como por exemplo,
Muitas vezes, para construir a hidrelétrica, eles precisam desviar cursos naturais de rios e isso impacta de uma maneira absurda os ecossistemas que dependiam daquele curso natural do rio. Além disso, na construção de uma barragem, por exemplo, eles podem inundar grandes áreas sem ter retirado a vegetação, eles podem desequilibrar as populações biológicas que estavam vivendo ali e até mesmo populações ribeirinhas, por exemplo, que dependiam daquele rio, daquele curso natural para o seu sustento. Além disso, outra coisa que eu não coloquei aqui, mas que é bastante importante, é respeitar o período de reprodução de diversas espécies de peixes e animais, tá? Então, proibir a pesca e a caça nos períodos de reprodução. Por que isso? Para dar tempo para esses animais conseguirem manter o número, né, o tamanho de sua população. Se você pesca ou se você caça nos períodos em que eles estão se reproduzindo, você pode não deixar eles gerarem novos indivíduos ou até mesmo capturar esses indivíduos jovens e eles não vão se tornar adultos e compor aquela população. Então vai causar um desequilíbrio a longo prazo. Além disso, e não menos importante, entram as escolhas sustentáveis. Então as atitudes que nós podemos ter no dia a dia para impactar o meio ambiente da menor maneira possível. Então certas atitudes, como preferir um combustível mais limpo no seu carro, né? Mais limpo a gente considera, por exemplo, o etanol, que é de origem vegetal. O vegetal vai fazer fotossíntese e nesse processo vai capturar gás carbônico. Ao contrário da gasolina, por exemplo, né? Que aumenta a concentração de gás carbônico na atmosfera e ele não vai ser capturado devido à sua origem, né? Considerando a sua origem. Ou preferir até mesmo meios de transporte que não poluam o meio ambiente. Se preocupar com o destino adequado do lixo, algo super importante, tá? Então a reciclagem, por exemplo, reciclar todo o lixo possível. O lixo orgânico, por exemplo, ele não pode ser reciclado, mas tem maneiras mais adequadas de destiná-lo do que um lixão, que é um local em que são liberadas substâncias que também vão poluir o meio ambiente. Agora nós iremos resolver um exercício do Enem de 2017. O enunciado diz o seguinte: para se adequar às normas ambientais atuais, as construtoras precisam prever em suas obras a questão do uso de materiais de modo a minimizar os impactos causados no local. Entre esses materiais está o chamado concregrama, ou pisograma, que é um tipo de revestimento composto por peças de concreto com áreas vazadas, preenchidas com solo gramado. As figuras apresentam essas duas formas de piso feitos de concreto. A utilização desse tipo de piso em uma obra tem o objetivo de evitar no solo a impermeabilização, b. diminuição da temperatura, c. acumulação de matéria orgânica, d. alteração do pH ou e. salinização. Considerando que a presença do concreto ele vai impedir a passagem de água quando ocorrem as chuvas, por exemplo, a presença de grama, né, de um espaço com grama e o solo abaixo vai permitir com que a água seja absorvida e que o solo não se torne impermeabilizado, ou seja, que a água não consiga atravessar. Portanto, a resposta adequada a essa pergunta é a alternativa A. Desse jeito não vai existir algo que dificulte o escoamento das águas das chuvas. Obrigada mais uma vez pela sua atenção. Não se esqueça novamente dos exercícios da plataforma e a gente se vê na próxima aula.